Oiê, boa tarde aqui pra gente nos Estados Unidos, boa noite pra galera do Brasil. Eu vou esperar uns minutinhos até a Letícia entrar na live. Ó que coisa boa, já tem treinador de university aqui assistindo com a gente, de faculdade grande, D1. Então, quem tiver por aí já vai entrando também. Quem puder, gente, compartilha essa live com o pessoal, por favor. Manda pra galera, porque vale sempre muito a pena a gente compartilhar informação, especialmente sobre o intercâmbio esportivo. Sempre tem muitas dúvidas a galera, mas ninguém quer tirar um tempinho aí para aprender. Né? Tem várias informações e conteúdos aqui no nosso Instagram, mas todo mundo sempre quer falar pessoalmente comigo, quer tirar as dúvidas pessoalmente comigo, e graças a Deus isso tem ficado um pouco mais difícil. A minha agenda já tá fechada para o mês de janeiro, não tenho mais lugares. Ó, a Letícia já entrou na live, eu vou colocar ela aqui. Eu nem sei, gente, fazer isso mais. Como é que convida alguém para entrar na live? Faz tanto tempo que eu não faço isso que eu nem sei. Ah, desculpa. Prontinho. Todo mundo que está entrando aí, obrigada pela participação. Quem tiver perguntas também, a gente vai responder. E aí, jogadora, tudo bem? Ô, Mari. Tudo bem. Quanto tempo? Tá muito frio aí? Tá frio, tá frio. Acho, não sei se tá no negativo ainda, mas tava frio. De manhã tava no negativo. Mas você já acostuma pro dia inteiro. Cara, eu faz quase 20 anos que eu moro nos Estados Unidos, eu não me acostumo com o frio. Eu tô assim de regata não, de camiseta, porque eu tô em casa e meu aquecedor fica bombando, O mas meu pra também tá, sair, já dá calor, que eu acabei de chegar em casa também. pra sair é um problema. Gente, vamos lá. Pra quem não conhece, eu sou a Mari Persson, eu sou a dona do TMP Sport Solution, que é uma empresa de intercâmbio esportivo. Então, nós somos aí experts no ramo de trazer atletas para jogar e estudar aqui nos Estados Unidos. Primeira dúvida da galera: softball? Não, de todas as modalidades. E outra dúvida: só mulher? Não, homens e mulheres. Quando você rola aí o feed do Instagram, você vê que muitos dos meus atletas são homens, muitas mulheres também. A grande maioria do futebol é o carro-chefe da minha empresa, mas a gente tem atletas de vôlei, de basquete, de natação, de golfe, de videogame. Não é videogame, é esportes, né? O melhor dizendo. E tem também de cheerleader agora, inclusive a minha atleta de cheer tá na Flórida, nos Nationals, então a gente tá de olho aqui acompanhando ela também. A Letícia, assim, eu tenho o maior orgulho do mundo de falar da Letícia, né? Parece que é um clichê, mas não. A Letícia é uma das minhas favoritas. E eu trouxe a Letícia para os Estados Unidos em 2018, né, Lê? 2018. E aí, Ale, vamos falar um pouquinho de você. Assim, você foi uma atleta muito grande no Brasil também. Você jogou em vários clubes grandes no Brasil, você teve passagem pela seleção brasileira. E aí você decidiu vir para os Estados Unidos, né? Então você fez toda a carreira de estudante atleta, se formou na faculdade e hoje você está de treinadora, né? A minha primeira pergunta para você, que é uma dúvida que chegou bastante aqui para gente, né? Você nessa condição de ter sido uma atleta de ponta no Brasil, ter jogado em grandes equipes, passagem pela seleção e de repente você decide vir para os Estados Unidos para a Liga Universitária. Valeu a pena para você? Valeu. Pra mim, valeu a pena. Primeiro que era um sonho meu já desde criança vir para os Estados Unidos e jogar nos Estados Unidos. Eu lembro e eu falo isso pra todo mundo. Eu tô escrevendo até um livro sobre essa minha história. Olha que legal. E eu quero explicar um pouquinho mais sobre isso, dessa minha história, né? De como foi a Letícia vivendo no Brasil e com esse sonho de vir para os Estados Unidos e o que deu tudo isso, né? Então, um ponto importante foi eu com, não sei, eu joguei uns 10 anos de idade assistindo Brasil e Estados Unidos e eu virei pro meu pai com 8 anos de idade. Falei, pai, eu quero jogar nos Estados Unidos um dia. Eu nem sabia que ia virar isso aí, o inglês, odiava inglês na escola, mas hoje é eu aqui realizando esse sonho, óbvio. E não, sim, com certeza, eu tô muito grata e orgulhosa de tudo que eu conquistei e estar aqui também, né? Fazendo uma história aqui também.
Isso é muito legal e eu me vejo muito na sua história, assim, por isso, né? Porque eu, desde criança também no Brasil, eu sempre falava, eu vou jogar nos Estados Unidos, eu vou para os Estados Unidos, né? E já são quase 20 anos, eu fui para outros países, mas eu sempre tive esse sonho também de vir para os Estados Unidos. E aí, eu, dentro desse meio há tanto tempo, trazendo tantos atletas assim, quando a gente se conheceu, né? Eu lembro de ter falado isso para você algumas vezes, assim, e eu me reconheci muito na sua determinação também, Uhum. né? Porque todo mundo tem uma história de dificuldade, de problemas, Sim. né? E você sempre foi uma menina que, assim, era 50 problemas e você focava em 51 soluções. E tem gente que é o contrário, né? Tem gente que a gente traz, assim, 20 soluções e a pessoa te traz 40 problemas, né? Vou te dar um exemplo. A maioria dos atletas, como você sabe, eles querem bolsa integral, né? Não tem uma condição financeira bacana. Daí, se fizer um planejamento, tem como vir. Só que tem como vir trabalhando no campus da faculdade, né? Fazendo alguns sacrifícios, assim. Então, recentemente, eu infelizmente passei por isso como atleta. A gente trouxe ela, explicou todo o processo. Aí tinha uma condição financeira um pouco limitante, a gente conseguia um trabalho no campus. Ah, não quero trabalhar, porque esse trabalho que estão me oferecendo eu não estou querendo, né? E aí me lembro de mim e de você, porque nós fomos atletas fora da curva nos lugares em que nós jogamos. A gente já tinha uma bagagem de ser atletas reconhecidas nos nossos países, e eu era camisa 10 da minha faculdade e era faxineira, com o maior orgulho do mundo, porque eu vim para cá focada numa situação. Então, assim, 20 anos depois, quando a pessoa me olha hoje e fala, ai, a coleção de tênis da Mari, a coleção de camisa, ai, ela viaja o mundo, não sabe o tanto que a gente teve que ralar aqui, né? E aí eu queria que você pulasse um pouquinho hoje na sua condição de treinadora, como é que é isso para você, assim, lidar com esses atletas que eu sempre falo, assim, não conseguem entender qual é a expectativa e qual é de fato a realidade do mercado americano. Sim, sim, acho que a maior dificuldade do atleta que está no Brasil ainda é entender qual que é o mercado nos Estados Unidos. Porque a realidade que eles vê é aquele mundinho ali onde eles estão vivendo, né? Eu tô jogando aqui, no meu clube aqui, talvez realmente eu me sobressaia no meu clube aqui, mas isso não transmite o que está sendo jogado aqui nos Estados Unidos, o que está na liga aqui nos Estados Unidos que você está buscando, tá? E além de tudo isso, a parte financeira, né? Já joga de cara aí que com certeza os Estados Unidos em dólar já é algo bem mais difícil para o brasileiro por conta do real, mas toda a realidade nos Estados Unidos, né? A universidade é algo muito forte aqui nos Estados Unidos, esporte, então entender toda essa realidade é bem complicado e foge um pouco disso mesmo. Então, acho que entender esse. Pensar, né? Você tá olhando um atleta e pensar com o atleta, nossa, talvez ele realmente não tá entendendo, ele tá querendo isso aqui, mas isso não é uma realidade que a gente tem nos Estados Unidos em geral. Não só na minha faculdade, mas em outras faculdades também. E eles não conseguem entender isso, né? Então, óbvio que a parte que eu consigo fazer é ser honesta do meu lado. Olha, isso é algo que a gente consegue fazer, isso não é algo que a gente consegue fazer. Não é porque o atleta não é bom, não tem qualidade, mas porque a gente tem e pode oferecer não é válido, né? Não é o que a gente consegue fazer. Eu acho que uma coisa que a gente sempre tem que bater na tecla para explicar para esses atletas que não conhecem de fato a cultura americana é o nível de excelência, né? Porque a gente nos bastidores para conseguir negociar uma bolsa alta, e bolsa alta, até bolsa parcial é alta, né? Se a gente for levar no pé da letra. Se você é bom no futebol, legal pra caramba, ou no esporte que você pratique. Mas o treinador, a faculdade, ele não tá buscando que você seja bom só no esporte. Você tem que ser um bom aluno, você tem que ser boa pessoa, você tem que ser realmente assim referência para você realmente conseguir uma bolsa, né? Então, às vezes o pessoal fala assim para mim: "Ah, mas eu jogo muito", mas aqui todo mundo joga muito, todo mundo tira boas notas, ninguém dá desculpa, né? Então, por exemplo, no Brasil a gente tem essa cultura que quando você é talentoso,
Você pode dar qualquer desculpa. Então, o talentoso ele pode chegar atrasado, ou ele pode faltar no treino, ou ele não pode, ele não precisa ir na escola, né? Aqui não, aqui você tem que ser exemplo em tudo. Então, você jogou na quarta-feira, chegou 3 horas da manhã na madrugada de quinta-feira, mas se tiver aula às 7 horas da manhã, você tem que ir. Não importa se você fez 3 gols, não importa se você foi o homem ou a mulher do jogo, você tem que levantar às 7 horas da manhã e você tem que ir para a escola. Né? Então, entender esse nível de responsabilidade é o que eu falo sempre, assim, né? Existem responsabilidades que são intransferíveis. Então, por exemplo, eu vim para os Estados Unidos, eu não falava inglês, mesma coisa com você, né? Quando você veio sozinha, você não falava inglês, você nem me conhecia, para começar daí, né? E aí, graças a Deus também, eu trabalho, eu e minha equipe, de uma forma muito honesta, muito verdadeira. Você acreditou na minha palavra. Tudo que a gente falou para você que ia acontecer, aconteceu, mas você caminhou com as suas próprias pernas. Obviamente que a gente tem uma relação até hoje, né? Estamos aqui sentadas juntas. Sempre que a atleta me pede, tira uma dúvida, me ajuda, eu ajudo, mas não dá para eu carregar no colo. Eu não sou mãe de ninguém, né? Eu falo isso sempre para as pessoas, assim. E a galera tem essa dificuldade, né? E isso hoje é uma dificuldade para mim, porque eu sou poucas ideias, né? Então, lidar com esse tipo de gente, assim, que acha que você tem que fazer tudo, que você tem que fazer. Tem atleta que chega aqui e reclama porque o americano treina demais. Porque o treinador é maluco. Porque no Brasil não é assim. Eu não posso fazer absolutamente nada. Como é que é para você assim? Como é que foi para você enquanto atleta, né? Eu sei que você não teve esse problema porque você treinava até mais do que era pedido, né? Não sei como que você arrumava tempo para isso, mas você ainda lida bastante com isso quando você está recrutando atletas? Sim, a parte eu como atleta é um ponto bem que explica um pouco mais do que você está falando, né? De chegar aqui e, óbvio, você tem o suporte que eu tive com você de documentação, de saber o caminho certo, porque realmente eu não sabia como atleta, eu não sabia todo esse mundo dos Estados Unidos. Uhum. Mas chegar nos Estados Unidos e eu era a única brasileira na faculdade, não tinha nenhum outro brasileiro, era todo mundo em inglês, tinha uns que falavam espanhol, mas eu me coloquei numa situação para aprender inglês. Eu sentava com o pessoal que falava inglês, eu não falava espanhol porque eu queria aprender o inglês e me virar. E depois de um semestre, estava ali. Passei meus perrengues, chorei quando tinha que chorar, mas estava ali e aprendi. E depois de um semestre, eu já estava tranquila, já consegui me virar sozinha. Então, acho que esse exemplo, assim, de realmente se colocar, porque você vai estar fora do seu conforto. Você está vindo para os Estados Unidos para estar fora do seu conforto. Se tiver querendo estar no conforto, fica no Brasil, porque o Brasil é aconchegante, tem o pai e a mãe, tem todo mundo que gosta de abraçar, que Tem não uma gosta comida boa, né? de comida boa. Então, tem tudo isso. Agora, eu, como técnica, acho que uma parte importante que eu já falo desde o início do recrutamento é esse lado de que a gente está buscando por o estudante atleta, né? Não só o atleta. É importantíssimo a pessoa estar consciente de que ela está vindo para cá. Primeiro, que a gente está oferecendo, óbvio, né, uma bolsa de estudo ali, mas o meu tempo também, porque eu vou estar doando o meu tempo para ser um ótimo técnico para a pessoa, para auxiliar a pessoa no que ela precisa aqui para se aconchegar, né, na faculdade, mas também tem o lado da outra pessoa que tem que trazer de volta, né? O comprometimento, estar nas aulas, ser um bom jogador com os outros também, ter o respeito com os outros atletas, porque se você é titular, tranquilo, beleza, mil maravilhas. Mas e se você tá no banco e você tem que estar lá a motivar os outros? Então você tem que ser esse tipo de atleta também. Como, sim, a parte da escola, importantíssimo, porque querendo ou não, você tá vindo para cá para graduar. É o ponto principal, né? Óbvio que a gente vai esperar a melhor qualidade possível do atleta e desenvolver e ser campeão de tudo, mas depois de 4 anos você tem que graduar, que esse é o objetivo, né? Você vai terminar com bacharel. No meu caso, eu fiz o meu mestrado e virar alguém depois, né? Porque o futebol vai acabar um dia. Por mais que, eu vou virar profissional depois, vou jogar, vou voltar pro meu país, vou jogar profissional. Vai acabar um dia e aí você precisa do seu certificado ali pro que você vai fazer da sua vida. Você precisa ter habilidade de vida, que é o que eu falo sempre, né? Diariamente eu tenho reuniões com pais e com atletas, né? E aí fala, meu menino joga bola. Aí tem 24 anos, para mim já não é mais menino, né? E aí quando você para entender a história daquele ser humano, tá com 24 anos, mal terminou o ensino médio, não tem um curso profissionalizante, não fala inglês, tem um vídeo assim
bem mediano, né? E aí fica batendo naquela tecla. Não, mas eu jogo muito, eu não dei certo porque o treinador não gostava de mim, porque o fulano é sempre a culpa de alguém, né? E aí, infelizmente, eu tenho que ser a pessoa que, né, a que dá a má notícia, né? De falar, amigão, não dá por várias razões. Não dá porque dentro desse perfil, um vídeo não é bom, tá sem clube há bastante tempo, não fala inglês, não tem boas notas e ainda quer uma bolsa integral. Aí a gente pega um outro candidato lá da Europa. Aí é um menino que está fazendo a base, está com 18 anos, está jogando na base do Paris Saint-Germain ou do FC Basel da Suíça. Aí o menino fala alemão, francês, inglês. Aí o vídeo dele é excelente porque ele disputou Copa do Mundo Sub-20, porque ele teve várias competições e porque ele tem dinheiro para pagar. Aí o treinador ele vai escolher quem? Né? Porque tem isso também, infelizmente, assim, a gente tem uma mania de romantizar as coisas. As pessoas contam uma história triste, a gente quer abraçar aquilo e falar, vou resolver. O americano, os treinadores, quando eu começo a falar, falei, Mari, não dá, tchau, tem outra ali, entendeu? Tipo, então, isso é uma coisa que dificulta muito também, né? Como é que é para você? Porque todo dia, assim, inúmeros vídeos que a gente assiste, todo mundo conta uma história triste pra gente. E, de novo, gente, com o maior respeito do mundo, eu não tô tirando sarro, até porque se eu contar minha vida para vocês, vocês vão chorar 50 dias sem parar. Se eu contar aqui como é que foi para trazer a Letícia para os Estados Unidos, vocês vão chorar, entendeu? Mas, cara, é aquilo. Nós fomos pessoas que a gente resolve os problemas, entendeu? Ah, tem 50 problemas, nós estamos pensando aqui nas 51 soluções, melhor dizendo. E aí, como é que é para você lidar com essas meninas que você treina hoje, uma das maiores faculdades em relação ao futebol feminino? Vocês são o quê? Top 5, top 10? Terminamos o ano top 6. Então, top 6 nos Estados Unidos. Quantas atletas internacionais você tem no seu time para começar aqui? Tem bastante, vou dizer, tem bastante graduando agora, mas eu vou dizer que tem uns 50% aí do nosso time internacional. E as suas internacionais são, na grande maioria, da Europa. Então, Ó, a diferença da moeda já começa aí, a né? moeda. Da postura, né? De ter um planejamento, de ter uma habilidade de vida para a gente conseguir trazer essas meninas, né? E aí, como é que é para você assistir o vídeo dessas atletas? E aí, eu não sei se você se depara com isso, mas eu vou dizer que sim, porque essa é a história da minha vida. Vídeos péssimos. E eu não tô nem falando da gravação em si, mas do nível. Falar, hoje mesmo, eu vi um vídeo. Fiz 20 gols no campeonato. Quando eu assisti, eu falei, nossa, eu fazia 40. Entendeu? Tipo, um nível assim. Você vê que não tem uma disposição tática, sabe? Joga contra time que não sabe baixar a linha, que você fala, cara, é um nível muito ruim. Não dá para jogar na Liga Universitária, porque tem isso também. A galera acha que nos Estados Unidos o povo não sabe jogar bola, né? E aí chega aqui, fica para trás, né? Então, como é que é para você quando chega uma atleta que quer uma bolsa de 100%? E você fala, você não estarei perto de receber nem 30% de bolsa. Acho que é interessante para o atleta entender que o técnico não está analisando só o domínio de bola, só o passe. Tá analisando um todo, tá analisando com quem tá jogando contra, se o outro time tá ali pressionando a bola, se que também. Se o outro time não tá pressionando a bola, você pode ser a Marta. Você vai fazer o que você quiser ali da bola. Mas o outro time não tá trazendo uma disputa para você válida, que a gente vai falar assim: olha, essa disputa é mais ou menos o nível que a gente joga assim, aqui. Ah, mas é high school, né? Ensino médio, ainda vai estar um pouquinho abaixo. Beleza, mas é algum que transmite o que a gente vai viver aqui? Beleza. E ela tá se sobressaindo? Ah, vamos analisar agora. Mas se a gente. É isso, né? Acho que analisar o todo. É o domínio, é o passe, mas é a movimentação, a intensidade de jogo, é o outro time estar pressionando, se tá jogando contra alguém, porque às vezes se estiver jogando só contra o Cone ali também não adianta nada, né? E a questão do atleta em si, né? Por onde jogou, acho que é importante. Óbvio, você quer só jogador que jogou de seleção, mas o atleta jogou em competições válidas, competições altas no país dele, né? Falando de internacional. Como que tá a parte da escola? Conseguiu ser um ótimo atleta, mas conseguiu ser um ótimo aluno também? Então, a gente analisa realmente todas as áreas e eu gosto, né? A gente sempre passa por esse processo de conversar com o atleta também. Por mais que, tipo, não, acho que realmente esse valor aqui é algo que a gente consiga fazer. A gente está muito interessado no atleta, mas a gente não vai ali só, toma,
tá aqui, ó, a oferta que a gente consegue fazer. A gente vai falar com o atleta, porque a gente quer saber se o atleta bate com o nível que a gente quer aqui, pessoal, né? A pessoa, o que a pessoa quer para a vida dela, se ela já tem algumas coisas alinhadas, se é alguém fácil de comunicar, se vai ter algum problema comigo, com outro técnico ou com os atletas. Então, a gente vê todo o processo mesmo, todas as diferentes áreas, né, que a gente consegue ver do atleta. Não, maravilha. E aí é aquilo, né? Você é uma das treinadoras que sempre me pede atletas. Eu tô falando contigo aqui, acabou de piscar no meu WhatsApp aqui um treinador que é concorrente seu me pedindo atleta. Ah, Né? E eu já começo a rir, porque assim, a gente quer muito assim, trazer atletas do Brasil, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho atletas de 7 países diferentes, mas a grande maioria deles do Brasil, né? Mas é isso, assim, não realmente tem um entendimento de como é difícil trazer atletas para o Brasil. Uma outra situação que acontece muito, visto negado, né? Porque independente do trabalho de assessoria que a minha empresa ou que qualquer outra empresa de intercâmbio esportivo faça, a gente não tem poder nenhum na relação do visto. Né? Então, assim, quem tem que se preparar para a entrevista do visto, quem tem que chegar lá e conseguir convencer o agente americano consular é o atleta em questão, né? E aí, de uns tempos para cá, a gente tem batido muito na tecla, porque tem isso também, né? As pessoas que conhecem um pouco da minha história, conhecem a sua, manda mensagem para mim e fala, eu quero bolsa integral. Aí a gente analisa o perfil e fala, olha, não tem. Aí a pessoa já fala assim: ah, mas para Letícia você conseguiu. Ah, para fulano você conseguiu. Ah, porque você tem. Gente, eu vim para os Estados Unidos há 20 anos atrás. A Letícia veio há quase 10, né? Então, entendendo a dinâmica do mercado, são vários movimentos. É o valor financeiro, é o mercado, é a alta do dólar, é questão de migração, gente. Hoje em dia a gente tem um presidente aqui que bate muito duro na questão da imigração. Então, não é para todo mundo realmente assim, né? Se você não tiver um planejamento, uma preparação adequada, e aí durante o processo a gente fica assim, gente, estuda um pouquinho inglês só para responder as perguntas. A entrevista é 3 minutos. São 3, 4 perguntinhas ali que você responde uma palavra. Não, deixa comigo. Aí não quer estudar e chega na hora, nega o visto. Aí e eu o quê? Eu fico doente, né? Porque assim, eu me envolvo nas histórias dos meus uhum. atletas, né? Aí a gente faz toda uma preparação. É muito difícil, né? Puxando um pouco a sardinha para mim, gente, vocês acham que meu trabalho é fácil? Porque eu sou muito boa no que eu faço, né? Tipo, parte de documentação para você conseguir tirar um visto de estudante é uma burocracia terrível, terrível, terrível. E aí a gente bate também, assim, em algumas questões. Eu não sei como é que é na sua faculdade, mas tem muita faculdade, e eu fui treinadora de uma, que a minha International Advisor não entendia nada de lei de imigração. Sorte que tinha eu lá que entendia e que aí conseguia fazer esse meio de campo entre explicar para o atleta do país como é que era o sistema de bolsa, como é que era o visto, porque o americano na cabeça dele, com o passaporte dele, ele vai para qualquer parte do mundo, ele não precisa ele não precisa de burocracia nenhuma. Infelizmente, não é assim que funciona pra gente, né? Então a gente dá toda a assessoria, a gente ajuda, só que é o que eu falo, eu não posso e nem que se pudesse carrego ninguém no colo, né? Eu não posso fazer a entrevista para você. E aí isso acontece com muita frequência também, assim. E como é que tem sido para você, Lê, transicionar, assim, você jogou, aí deu o nome, né? E, de novo, todo o meu orgulho de ver você chegar aqui, uma menina, e hoje uma mulher super madura, super responsável, cresceu pra caramba, fala inglês, treinadora, campeã. Como é que foi transicionar? Porque a galera acha também que acontece assim, da noite pro dia, né? Eu tava até fazendo essa conta hoje. Quanto tempo faz que eu tô aqui nos Estados Unidos? 8 anos. 8 anos. E realmente, nossa, eu vim aqui uma menininha, não sabia de nada. E, óbvio, determinada, como você falou desde o começo. E óbvio que é difícil essa transição, não é fácil pra ninguém, psicologicamente, não é fácil. Óbvio que, às vezes você já não gosta de jogar bola e parou, tudo bem, vai ser mais fácil pra você. Mas se você realmente colocou sua vida pra jogar futebol e fez isso e parar vai ser difícil. Pra mim, que virei treinadora, pra alguém que vai virar, não sei, qualquer outra coisa na vida depois, é difícil pra qualquer um, porque você tem que se entender primeiro, saber quem você é,
além do futebol. Então é um processo ali mental que você passa por isso de tá, a Letícia foi atleta, ela fazia isso, isso, isso todos os dias e agora ela não vai fazer mais. Quem que é a Letícia sem fazer isso? Né? Então foi um processo ali para passar por isso. É, mas acho que o meu objetivo do que eu queria ser depois me ajudou muito. Para mim foi um momento bem delicado, porque eu estava no Brasil, foi bem depois do Covid, então eu tive mais uma experiência ali, passei meu último ano no Brasil em 2021, e aí eu tive que tomar a decisão de voltar para os Estados Unidos para graduar, que era o meu objetivo, e depois construir minha vida nos Estados Unidos. Então, ou era eu voltar para cá, ou eu ficar no Brasil e ver o que dava no Brasil. Então foi difícil a tomada de decisão, mas eu falei assim, olha, o meu objetivo sempre foi ir para os Estados Unidos e criar minha vida lá. Então, isso me puxou, meio que assim, me puxou para eu manter, né, minha cabeça sã e pensar, não, tem um objetivo ali, vou me achar e vou encontrar meus caminhos para alcançar o que eu queria. E eu já tinha essa vontade, né, esse entendimento do lado tático, do lado de entender o treinador, o lado do treinador, eu como atleta, entender o lado do treinador, o que, que eles estão pedindo, qual é a dificuldade do jogo, o que, que precisa ser feito ali para ter a mudança. E então eu já tinha essa vontade, e aí depois disso eu falei assim, olha, perfeito, eu vou continuar nesse caminho aí. E virei técnica, né? Quando eu me graduei, eu tive que fazer meu primeiro ano de OPT. E aí já alinhar, tá? Você vai fazer o primeiro ano de OPT, você quer virar treinadora de faculdade. Como que você chega lá? Tá, então você precisa virar treinadora de um clube. E olha, é rala, porque você não ganha nada para ser treinador de clube. Aí você tem que ser um treinador de ensino médio. Arruma o seu caminho aí para você ser um treinador de ensino médio. Eu trabalhei em 3 empresas durante 6 meses. Eu não tinha tempo, eu fiquei doida da cabeça, assim, não recomendo, tá? Mas eu passei 6 meses tendo meu serviço integral, que era, se eu não me engano, 7 horas por dia. E depois disso, eu ia pro ensino médio, ser treinadora lá, saía correndo e ia dar treino pro clube. E final de semana era jogo, 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 toda hora também. Então, isso acabou me dando um currículo para depois eu ser achada para ser técnica de faculdade. E aí bateu também, acho que você ser uma pessoa muito boa e dedicada, as coisas acontecem a seu favor também. O meu técnico da Juco, né, do Coachize, ele foi treinador aqui, conhece o treinador que tá aqui no momento e me colocou em contato. E aí bateu tudo certinho, já era uma faculdade muito grande, vem sendo um programa muito bom. E aí eu cheguei aqui para integrar e graças a Deus tudo vem saindo positivamente. Trabalho muito aqui, mas graças a Deus vem tudo saindo positivamente aqui. Isso é muito legal de você falar, porque tem isso, né? A galera vê o glamour dos Estados Unidos, né? Então, de novo, assim, aí direto eu recebo mensagens. Ai, Mari, você tem obrigação de me ajudar porque você é rica, porque você mora nos Estados Unidos. Gente, eu trabalho de segunda a segunda, das 7 horas da manhã à meia-noite, resolvendo perrengue, né? Eu nem falo mais, assim, né? Que hoje eu tô mais na gestão do que propriamente no campo, né? E aí, quando o pessoal me pergunta assim, ah, você é general manager, né? Você é gerente de time? Eu falo, não, eu sou gerente de crise, meu amigo. Porque quando o meu telefone toca, é só problema, né? O meu telefone, e o pior, tenho dois, né? Porque é um da empresa e um meu, assim, é um disparador de ansiedade para mim. Porque ninguém me liga assim, e aí, você tá bem? É tipo, é assim, Mari, 3 pontinhos, BO para resolver, né? E aí é o que você está falando. Você tinha 3 empregos aqui nos Estados Unidos, né? E cansa pra caramba. Eu também passei por isso muito, né? Eu fui camisa 10 do time, melhor jogadora, e eu era faxineira da faculdade, porque naquele momento era o serviço que eu nem falava inglês, como é que eu queria ser o quê na faculdade, né? Mas eu vim também para os Estados Unidos com um propósito. Eu sempre soube aonde eu ia chegar. Só que eu sempre soube que eu teria que chegar, né? E é, de novo, como eu falo, a habilidade de vida, né? Porque o pessoal fala muito assim. Ah, mas o americano é muito grosseiro, o americano é muito frio. Realmente é uma cultura diferente da Uhum. nossa. Mas você, por exemplo, assim como eu, a gente conhece americanos fantásticos, Sim. né? Que assim viraram realmente a nossa família, mas justamente por isso, porque reconhece o quanto a gente trabalhou para ter o nome que a gente tem aqui, Uhum. né? Então, por exemplo, o maior orgulho que eu tenho, às vezes o pessoal fala muito assim, ah, a empresa dela poderia ser maior e não é.
porque eu escolho os meus atletas a dedo, né? Eu não vou no número, eu vou. Então, você, 8 anos depois, olha você aí, entendeu? Treinadora, campeã, top 5, todo mundo fala super bem de você, né? Onde eu vou falar, ai, Letícia é sua atleta, né? Eu falo, né? Te falo, é minha atleta, né? A grande maioria dos meus atletas são, assim, pessoas fora da curva, mas porque a gente faz esse meio campo de falar, gente. Faça amizade com um americano, mas não fica achando que o americano é rico, ele vai me dar dinheiro. Ele não vai te dar nada, nem bom dia ele vai te dar. Entendeu? Tipo, e tá tudo bem também, porque na cabeça do americano gente, se vira aí, entendeu? Eu tenho uma história no Cotize também, né, que quando eu fui para lá eu também não falava inglês. Só que diferente de você, eu ainda tinha a cabeça do ambiente que eu estava. Então eu achava assim, eu sou a camisa 10 do time, então você tem que fazer tudo para mim, né? E aí eu me lembro assim, fazia uns 10 dias já que eu tava lá e eu lembro, eu já tava falando espanhol, porque diferente de você, eu aprendi a falar espanhol antes do inglês. Uhum. E aí eu pedi para uma americana do meu time pedir um copo d'água para mim. Ela olhou bem para minha cara e falou em espanhol. Faz 10 dias que você tá aqui, você não sabe pedir uma água. No. Mas eu precisei daquilo. Entendeu? Uhum. É importante você tomar um presta atenção. É importante você estar num lugar que as pessoas não vão te bajular. E ali eu falei, ih, caramba. Fiquei possessa na hora, né? Porque imagina, não vai ajudar a Perdi camisa uma água. 10? Não vai ajudar a camisa 10 do seu time? Mas eu falei, cara, ela tem total razão. Tanto que, 20 anos depois, eu vim pra cá, eu não falava nada de inglês. Hoje eu falo inglês, espanhol, francês, italiano e português. Né? Hoje eu trabalho com a FIFA, minha filha. A minha palestra, modéstia à parte, é um show, porque eu começo falando numa língua e vou para outra, porque o pessoal vai fazendo perguntas em idiomas diferentes e eu vou respondendo, né? Mas por quê? Por conta disso, de entender que nós estamos num ambiente de excelência e que se você for bom, você já está para trás, porque você também tem que ser excelente, né? Então, de novo, máximo orgulho de você, da sua história. Eu sempre soube, né? Não tô surpresa, porque eu te falava lá atrás, né? E eu lembro, assim, muito das nossas conversas que eu te falava lá atrás que ia ser difícil. Né? Eu nunca falei só do glamour dos Estados Unidos, porque o pessoal vende só isso, que os Estados Unidos é nosso sonho americano, the American Dream. E não é muito assim, gente. O começo ele é muito sofrido, mas ele é um sofrido que quando você planeja, que quando você prepara, você entende o propósito. Então, eu sempre falei isso. Naquele momento, há 20 anos atrás, estava tudo bem eu sacrificar quem eu era, porque eu sabia quem eu poderia ser, né? E aí hoje eu vejo você também, se formou, fala inglês, fala espanhol, uma baita treinadora, tá com seu mestrado também, né? E como é que foi isso, assim, para você, na sua cabeça, passar por tudo isso, assim, né? Porque, de novo, não foi fácil e eu queria que você contasse dessa boa relação que você tem com a sua família americana também. Sim, sim. Acho que você falou tudo a questão do planejamento também e entender, né, que você pode passar assim pela dificuldade e você tem um objetivo ali. Acho que isso faz total diferença. Que se você vem pra cá e não tem um objetivo do que você quer virar, do que você pode ter que passar e aceitar e falar assim, não, tá, vou passar por isso aqui, é por um tempo. Daqui a pouco eu não vou estar aqui mais, porque eu vou chegar onde eu quero chegar. E você vai trabalhar, você vai se planejar para chegar onde você quer chegar. Então, acho que isso faz muita diferença, porque realmente não é fácil estar aqui nos Estados Unidos, por mais glamour que pareça, tá longe do Brasil, do aconchego do Brasil, já é difícil para qualquer um. Você pode ser a pessoa mais fria do planeta, brasileiro ou qualquer outro país. Mas se você sente falta de estar nos momentos, principalmente com momentos de aniversário, Natal, Ano Novo, de estar com a sua família. E então foi uma das dificuldades para mim até hoje. Quanto mais tempo eu passo aqui, mais difícil é Natal e Ano Novo para mim. Mas é aquele negócio, olha, eu tô passando por isso porque eu tenho a consciência do que eu quero ter lá na frente, né? Então foi muito isso, né? Agora a questão da minha família, eu conheci eu chamo eles de meus avós, né? Porque eles já me adotaram, eu já adotei eles. Conheci eles em Arizona, onde foi que eu tive, né? Pelo coaches mesmo. E viramos família. Eles adoraram que eu sou muito determinada, trabalho muito e sou assim, né? Sou bem simples de ser eu mesma. Não vou
mentir, não vou mostrar, ter duas caras, ser uma pessoa que eu não sou. E eles adoraram muito isso. Eu é, sempre gostei muito de passar muito tempo com eles. E são, né, como você imagina, dois avós ali sozinhos, não tem muita coisa acontecendo. E eu fazia as coisas acontecer com eles. Ah, vamos assistir um jogo de basquete. Nunca assisti. Vamos lá assistir um jogo de basquete. Ah, eu nunca fiz isso aqui, vamos fazer. E, então, eles sempre gostaram muito disso também. E até hoje, né, são família. Natal, Ano Novo, eu vou lá, passo com eles. Às vezes no meio do ano não tem muito o que fazer, eu vou lá, tô com eles também. Foram pro Brasil, conheceram minha família no Brasil. E até hoje, né, são minha família aqui. Acho que é algo bem válido, bem gostoso de se ter e ajuda bastante a gente de vir de um país diferente e ter uma família aqui que te olha e vê que você é um ser humano, que você às vezes vai estar triste, vai estar feliz, ou que tem esses momentos difíceis de passar. Então, é muito importante ter também. Deixa eu abrir um parênteses aqui, porque tem muita gente já mandando perguntas e comentários. Ó, oficial Mari 96, meu orgulho, tá falando de você, Lê, porque eu acho que eu não conheço essa pessoa. Se for de mim, obrigada. A Rosane, que é mãe do meu atleta Nicolas, tá aqui também, dando boa noite, falando que é importante ouvir as histórias. Gente, quem tiver na live e tiver perguntas pra gente, pode mandar aqui, que se eu ver, eu passo pra Letícia a pergunta. Eu vou entrar num tema agora que é sobre ser GA, que a gente fala, que é ser assistente técnico aqui nos Estados Unidos. Eu fiz um post recentemente a respeito dessa oportunidade e aí chove de mensagem, né? Mas a galera é meio assim, sem noção em relação a como que funciona. Então, assim, gente, esse é um caminho que, no meu entendimento, ele é muito bacana para quem está saindo da carreira de estudante atleta e quer virar um assistente técnico aqui nos Estados Unidos. Uhum. Por quê? Porque para fazer o seu mestrado, ou seja, né, às vezes você está numa faculdade, você terminou, e aí a burocracia ela é um pouco menor, porque você já está nos Estados Unidos, você já tem a documentação de histórico escolar, que aqui a gente chama de transcripts, para a faculdade. Para ser treinador, você tem que falar um inglês fluente. Então não adianta falar, ah, mas eu tenho a licença A da UEFA, a licença A da CBF, e eu sou melhor do que o assistente técnico que está lá. Primeiro, que você não tem a régua para medir isso. Segundo, porque no processo você ficou para trás, então você não é melhor do que aquela pessoa. Mas, enfim, tem um limite de idade, e às vezes não é nem um limite de idade da faculdade, mas eu faço esse filtro por conta de visto da imigração. Então, por exemplo, teve uma pessoa que mandou mensagem e aí tem 43 anos e se interessou por essa bolsa. Eu expliquei todo o processo, mas aí a pessoa não falava inglês. Aí a pessoa não queria, porque tem que fazer, se formou no Brasil. Eu falei, olha, você tem que fazer a tradução do histórico da faculdade para o inglês, para a gente mandar para a faculdade, e aí você vai ter que fazer a prova de inglês. Ah, nossa, não quero mais. Dá um jeito aí. Falei, amigão, não tem jeito para dar. Aqui tem que seguir a regra, tá? Então, assim, se você é um treinador, começou a sua carreira de treinador agora, fez faculdade no Brasil, mas fala o inglês fluente, legal. Se você está aqui nos Estados Unidos, terminando a carreira de estudante atleta, essa também é uma oportunidade, porque enquanto você está ganhando essa experiência para ser um assistant coach, você está fazendo um mestrado, né? E aí os valores de bolsas depende. Tem faculdade que te oferece a moradia, a alimentação e a bolsa do mestrado. Tem faculdade que te oferece a bolsa do mestrado, mas não te dá a moradia, mas te dá uma ajuda de custo que a gente chama stipend. Então, existem várias nuances dentro dessa negociação, mas o perfil que a gente busca para essa vaga de GA são para pessoas que ou terminaram a faculdade aqui nos Estados Unidos, ou que estão no Brasil que falam inglês, mas que tenham menos de 30 anos, porque se você for lá no consulado nesse momento, e ó, pra você ver como eu sou verdadeira, porque eu poderia ficar quieta para ganhar dinheiro, né? Mas se num contexto desse você for no consulado para tirar um visto, quase 100% de certeza que vai ser negado. Né? Então eu queria que você falasse um pouco disso também, assim, Lê, como é que está sendo para você nesse momento, né, de visto que cada vez está mais complicado? Como é que está sendo a negativa de visto assim para os atletas que vocês estão tentando recrutar de outros países? Sim. A partir dessa parte do dia, achei importante também dizer que realmente eu, pelo meu conhecimento, por eu aplicando quando eu estava buscando pela posição de DA, as faculdades não estão querendo ninguém que não esteja o bacharel, pelo menos. Você tem que ter o bacharel, pelo menos, ali, né? Uhum.
algumas faculdades são bem mais específicas. Você tem que ter o bacharel de alguma coisa tal, de exercise science, ou disso, daquilo. Ou, até hoje em dia, né, a maioria dos... bastante faculdade ainda, você tem que dirigir o ônibus da faculdade, que é o que eu faço aqui, né? Você tem a licença para dirigir o ônibus da faculdade, mas é outra questão também. Você tem que ter o bacharel, você tem que ter o direito de dirigir o ônibus tal. E tudo mais. Então tem tudo isso alinhado aí também a questão do DA. Mas foi uma grande oportunidade para mim, que é onde eu tô hoje, né? Fiz meus 2 anos de DA e consegui meu mestrado, que já te coloca num outro nível, num outro patamar como técnico. Eu tenho tudo isso aqui. Por mais que eu viesse por uma faculdade que não fosse boa, que eu não conquistasse o que eu conquistei, que a gente perdesse todos os jogos, tenho meu mestrado e tive 2 anos como assistente técnica, mesmo sendo DA. Então, depois disso, daqui para cima, né? Buscar alguma coisa como assistente técnica, que é o que eu tô hoje no momento, como assistente técnica. Questão de visto para mim, né? No momento, eu ainda tô pelo meu OPT, e aí aquele planejamento, né? Eu faço o meu trabalho aqui, eu creio que o meu técnico me quer aqui, então esse é o próximo passo pro ano que vem aí, ver como que vai, no caso, né? No final do ano aqui, vai ser essa situação para mim. Questão de atletas do meu time, a maioria, acho que, assim, eu não vi nenhuma situação de que foi negado, mas porque tem bastante atleta da Espanha, da Inglaterra, que já tem um visto diferente, um passaporte diferente, né? Talvez tenha uma dificuldade aí agora, pessoas da Venezuela, né, que está passando por uma certa dificuldade política, né, no país. Eu sei que eu tenho uma atleta no momento que está na Venezuela e a gente, até o momento, não sabe nem que ela vai conseguir voltar e tudo mais. A gente tem uma outra que não foi para Venezuela porque ela ficou com medo de que ela não conseguiria voltar. Então, tem tudo isso aí. Realmente, tem coisas que fogem do nosso controle e a gente tem que estar bem alerta sobre essas coisas, situações, né? Preparado para essas situações. Exatamente. E, de novo, é o que eu falo sempre, né? Quando eu postei a respeito das vagas para treinadores, nossa, choveu, assim, foi um dos posts que mais viralizou de forma orgânica, porque o povo vê o quê? O glamour, né? Aí quando você fala, então, qual que é o salário? Porque eu vou, porque não sei o que, eu falei, então, é uma bolsa integral para você fazer um mestrado. Não quero, só isso. Aí eu dei um Google agora, enquanto você estava falando, que nesse ano de 96, aproximadamente só 13% dos americanos adultos têm um master degree, têm um mestrado. Ou seja, nós somos duas mulheres internacionais. Eu estou no processo de cidadania, então, se Deus quiser, daqui a pouco eu viro cidadã. Mas, né, nunca vou deixar de ser brasileira. E a gente está nesse seleto grupo de 13% que tem um mestrado de uma faculdade americana, né? Ou seja, nós temos um diploma acadêmico americano, né? Eu me formei em educação física e sports management e depois fiz o meu mestrado em educação e administração esportiva. Então, olha como já traz um diferencial, né, para a nossa carreira. E olha como isso conta quando você vai fazer uma aplicação de um visto, né? Você, por exemplo, você está aí de treinadora, né? Você tem uma licença, um visto diferente para trabalhar agora, que é vinculado ao seu visto de estudante, né? E daqui a pouco, se Deus quiser, tudo se encaminha e você faz aí o seu visto de trabalho. Isso é uma coisa que vai estar lá na história que você tem que contar para tirar o visto, né? Falar, meu, ela veio para cá, ela tem um mestrado. A maioria dos americanos não tem mestrado também. Todos têm faculdade, mas é difícil ver quem tem mestrado, né? Então, como tudo isso conta bastante para gente. Como é que tá a sua rotina agora, né? Porque para quem não entende muito assim, a janela de futebol nos Estados Unidos, a competição começa em agosto, vai de agosto a dezembro. Então, nesse momento, né, de janeiro até maio, assim, esse momento é o momento que os treinadores estão enlouquecidos recrutando atleta. Então, tem um monte de treinador me mandando mensagem pedindo atleta para mim. Então, por favor, se você é um atleta que quer planejar, quer preparar e é proativo, entra em contato com a gente. Como é que está sendo para você esse momento? Assim, como é que é um dia de trabalho da Letícia aí na faculdade? Um dia de trabalho vai ser resumido em algumas palavras. É assistir 300 mil vídeos e responder 40 e-mails. É basicamente isso. Um dia, né? Um dia.
Aí você multiplica na semana toda, né? É no E dia. aí é o que eu falo, quando os atletas vêm pra mim e falam, me leva porque eu sou ótimo. Aí você assiste o vídeo, é vídeo fazendo embaixadinha, é vídeo jogando bola com o povo que tá andando sem camisa no campo, entendeu? Aí não terminou o ensino médio ou só teve nota vermelha. E aí você tem 300 vídeos, você vai assistir, você vai dar uma chance pra esse ou você vai pular pro próximo vídeo? Com certeza. Pular pro próximo vídeo, né? Porque você já tem uma base ali do que você quer. Você já tem um conhecimento, menos que isso aqui, eu tô perdendo o meu tempo. Não é que eu desvalorizo o que a pessoa passou, que ela talvez realmente determinada quer buscar alguma coisa, mas a minha base, o que eu tô buscando, tem ali um valor, né? É a mesma. Isso chega a ser. Pode até soar meio ignorante essa palavra, mas quando a gente está buscando para atletas, é a mesma coisa quando você, ser humano, está indo buscar por um celular. Você está buscando por um celular que traz isso, por um valor X, né? E você vê outras coisas, outras opções e fala, isso não é o que eu quero. Porque eu não estou buscando isso aqui. Então é a mesma coisa, óbvio, né? Eu tratando um atleta, sentimento, tudo, tem todo por trás, né, da pessoa ali, que é a maneira realmente que eu trato todas as minhas atletas. Essa questão pessoal. Eu fui atleta, então eu me coloco no lugar do atleta, mas tem isso, né? Essa questão de você estar ali buscando um mercado de trabalho. É um mercado normal, onde tem valores, onde tem situações, onde você está oferecendo alguma coisa e está recebendo alguma coisa em troca. Então tem tudo isso aí realmente. É o que eu falo sempre, né? É a lei da demanda, é oferta e procura, né? E a gente vai realmente em cima dos tops, né? Não tem como a gente fazer um negócio pela metade. Tem uma pergunta aqui da Juxa. A Mari, para gente fazer mestrado como atleta é mais difícil? Não necessariamente. Na faculdade que eu fui treinadora, que é rival da Letícia, o time masculino tinha muitos atletas que faziam mestrado também. Eu acho que as duas coisas são difíceis. É muito difícil ser um estudante atleta, né? Porque você tem toda uma rotina lá. E aqui nos Estados Unidos a galera não sabe também. O povo acha que faculdade aqui é babão com açúcar, e meu amigo. Nossa vida, eu não tenho, eu amo estudar, eu não tenho saudade da época da faculdade, porque, cara, tu rala pra caramba, assim, todo dia tem trabalho de faculdade para fazer de todas as matérias, mas não é assim uma vez no mês, é todo santo dia, né? E aí no mestrado, eu não sei como que é a sua rotina do seu mestrado. O meu mestrado, eu não tinha aula todos os dias da semana, então enquanto treinadora, analisando os atletas que ainda jogavam e fazia mestrado, me parecia mais fácil por conta da flexibilidade dos horários de aula ali, mas não que seja propriamente completamente fácil, né? Como é que é para você? o meu mestrado, minhas aulas eram na quarta-feira, toda quarta-feira. Eu, como DA, né, ainda tinha que associar isso com os treinos. Tinha vez que eu falava, olha, eu não posso estar no treino hoje aqui porque eu tenho aula. Tá bom. Então tinha que ir lá para aula. Às vezes tinha treino até começava 4h30, tinha que sair do treino correndo e ir para aula. Chegava suada, professor, desculpa, você sabe que eu estava lá como técnica. Eu, como, né, 100% toda hora, quero fazer tudo que eu posso fazer ali nos segundos que eu tenho. Mas além disso, óbvio, tinha as coisas online que você tem que responder, eu tive que fazer internship também, né? Então tinha toda essa hora extra aí que você tinha que estar. Eu tive que trabalhar 150 horas extras dentro de um departamento. Então tem tudo isso também. É óbvio que ali. Não, e aí você tem que, né, fazer aquele malabarismo. Você tem 150 horas a mais para fazer de estágio, e aí tu tem que montar treino, você tem que montar treino, cuidar de resolver problema, né? Pagar incêndio, né? Que hoje isso é uma outra coisa que eu falo quando eu tô de bom humor, o povo fala: "Ai, você faz o que da vida?" Eu falo: "Sou bombeira, apago o incêndio o dia inteiro das pessoas". Só isso que eu tô fazendo ultimamente. Ó, entrou um treinador aqui, o Coach Melo, que ele tá, se eu não me engano, numa D2. Obrigada pela participação. Coach, quem tiver mais perguntas aí pode mandar pra gente. E Lê, você falou uma coisa que me pegou muito, assim, que foi uma coisa que eu derrapei bastante também, que foi transicionar carreiras. Eu sempre tive o entendimento que eu queria ser treinadora, tanto que eu já, nos últimos 3 anos da minha carreira de atleta, eu já era treinadora, né? Então essa parte foi mais fácil. Mas a pandemia foi uma coisa que mexeu muito comigo, né? Porque de repente você tá dentro de casa.
Não Uhum. tem mais aquela rotina, né? Assim, e a minha vida inteira de atleta eu também fui muito como você, assim, eu gostava muito de treinar, então eu tava treinando, eu tava na fisioterapia, eu tava treinando sozinha, e de repente eu falo, opa, E quem agora? sou eu no meio de tudo isso, assim, né? Então a gente reconhecer realmente quem a gente é, né? No meio de tudo isso e aí em outro país, porque de novo, né? A galera bate na tecla que vir para os Estados Unidos a vida é maravilhosa e não é. Faz quase 20 anos que eu tô aqui nos Estados Unidos e foi como a Letícia falou, entendeu? Tem dias e dias, Uhum. né? Tem dias e dias, tem dias. Eu falo sempre para as pessoas que, na minha percepção, a gente vive com uma lente de aumento no olho, assim, porque quando a gente tá feliz, a gente tá muito feliz, e quando a gente tá triste, parece que o apocalipse chegou e que o mundo vai acabar, né? E de uns tempos para cá eu tenho oscilado muito com isso, assim, graças a Deus eu vou muito ao Brasil a trabalho, né? Mas assim, eu falo, nossa, cara, eu tenho uma sobrinha de 17 anos que eu vi 17 vezes, que eu vejo uma vez por ano, né? E aí, quando a gente para fazer essas contas, a gente fala, ih, caramba, é um tempo que a gente não recupera. E uma frase sua me pegou aí que você falou, eu tô perdendo meu tempo, porque é realmente assim que a gente se sente, É. né? Eu vejo que o brasileiro, infelizmente, não generalizando, mas eu passo por isso direto. Então, por exemplo, uma baita live que a gente está fazendo aqui. Um baita de um conteúdo que se a pessoa assistir, tira várias dúvidas, mas ela vai mandar uma mensagem assim, quero saber mais. Aí você fala, olha, tem um conteúdo assim, gente, tem conteúdo de 1 minuto no meu Instagram, de 30 segundos, de lives de horas, mas a pessoa quer marcar um horário para falar comigo, e de graça. Ela acha que eu vou, entendeu? Uma hora do meu dia que eu poderia estar fazendo qualquer coisa, eu tenho que entregar para ela de graça, né? Então isso é uma dificuldade. Então, já sendo bem direta e assertiva em relação a isso, para você falar comigo, você tem que pagar pelo um horário, agendar um horário na minha agenda para falar comigo. Não quer? Maravilha. Tem conteúdo de graça aí. Ficar mandando mensagem, xingando a minha equipe, falando que eu sou mala, que eu sou metida, não vai mudar em nada o nosso dia aqui, entendeu? Então, assim, é justamente para a gente fazer um filtro, porque vir para os Estados Unidos, independente, você, Letícia, você foi uma menina que teve uma bolsa 100% há 8 anos atrás, mas Uhum. você teve gastos para vir para os Estados Sim, Unidos, sim. né? Então, ou seja, se a pessoa não quer pagar para ter uma consultoria comigo, né? E a minha consultoria, cara, eu explico tudo que a pessoa quer saber. Ali a gente já faz um filtro de falar, essa pessoa muito provavelmente não está preparada para vir para os Estados Unidos, porque se ela não paga, entre aspas, um valor simbólico para ela ter conhecimento sobre um tema muito específico, ela vai ter muita dificuldade de entender que ela vai ter outros gastos, passaporte, documentação, visto, né? Você teve uma bolsa integral, mas pô, você tem que usar um shampoo. Quem vai te dar um shampoo? Você tem que comprar, né? Tipo, itens de higiene pessoal, assim. Então, como é que é para você explicar? Não sei se você já passou por isso, assim, mas de explicar para esses atletas que não dá para você dar bolsa integral para todo mundo que bate na sua porta te pedindo bolsa. Acho que é bem delicada essa informação, porque realmente todo mundo quer e todo mundo quer melhorar de vida, mas existe lugares e lugares, né? Realmente acredito que tem como achar sim, para cada atleta diferente, essa bolsa integral por nível da pessoa ali, mas não é em todo lugar que você vai achar. Tem um lugar específico, né? Para minha faculdade, esse aqui é o nível que a gente está buscando para a bolsa integral. Esse aqui é o nível que a gente está buscando para uma bolsa média, né? Então, vai de faculdade para faculdade, vai de lugar para lugar e ter essa honestidade, acho, de dizer assim, olha, eu não vou perder nem o seu tempo, porque eu sei que você está buscando por alguma coisa, eu não vou perder nem o meu, né? Que realmente é o que você falou. A gente tem 24 horas no nosso dia, que nem isso, porque a gente tem que dormir, tem que comer, tem que fazer outras coisas também. Então a gente tem, sei lá, 12 horas do nosso dia. A gente não vai gastar o nosso tempo, que é bem valioso, bem válido, principalmente que a gente quer ser alguém além do que a gente já é, a gente está aqui, a gente quer ser até além, é, tentando embolar algumas coisas ali, perdendo um tempo desnecessário. Então a gente vai ser honesto ali, olha, isso aqui é algo que a gente consegue, isso aqui é algo que a gente não consegue, infelizmente. Você é uma atleta muito boa, mas isso não é algo que a gente consegue oferecer no momento.
E é isso, né? A pessoa tem que achar o perfil para ela, né? A faculdade certa para ela também. Tem tudo isso. É realmente aquele lado de entender o atleta, porque eu já fui, já estive nesse lado. Uhum, E tem muito atleta que realmente não tem nenhum conhecimento de como funciona o sistema nos Estados Unidos. Então, tentar dar um pouquinho dessa informação, uhum. mas também ser direto ali, olha, não vou perder seu tempo, você tá buscando isso aqui, só isso aqui que você tá buscando, então você tem que procurar em outro lugar, porque aqui você não vai achar, porque eu não tenho para te oferecer. Então tem isso também. Mas eu acho também, dentro do que você falou, que é muito assim, o entendimento e o respeito pelo outro, realmente. Uhum. Né? Porque a gente, nos Estados Unidos, ninguém nunca deu nada de graça pra gente. Né, meu filho? Aqui, e os boletos aqui chegam em dólar pra gente, tá? Porque o povo tem uma mania de falar assim, ai, mas ela ganha em dólar. Gente, eu ganho em dólar, mas eu pago em dólar. Pago em dólar e pago em real, porque eu tenho empresa no Brasil. Vai parar no hospital, vai precisar fazer alguma coisa no dente. Exatamente. Então, assim, não tem como. Eu, obviamente, não abro aqui, né, as minhas relações com os meus atletas, porque é da nossa relação. Mas eu faço o que eu posso para ajudar os meus atletas, cara. Nossa vida, assim, eu já fiz e não me arrependo de fazer, né? A Letícia, assim, foi uma pessoa que eu, É o cara, fiz exemplo. o que eu pude para ajudar, mas olha como valeu a pena. Porque, assim, você falou aqui na live, eu não sabia nada dos Estados Unidos. E eu falava para você, Lê, tem que fazer isso. Tá bom, Mari, como que faz? Fazia. Eu lembro, por exemplo, você nem sabe disso, eu te falei uma vez, mas acho que você não lembra. Eu recomendo para todo mundo uma empresa específica de tradução de histórico escolar no Brasil, que foi você que encontrou. Porque um belo dia você já estava nos Estados Unidos e um belo dia você me mandou uma mensagem, falou, Mari, estava fazendo uma pesquisa e achei essa empresa aqui e fez a lição de cá. Ó, achei essa empresa aqui e tá tudo certo com o CNPJ deles, não tem reclamação, o valor deles é o melhor do mercado, entrega com 2 dias e não dá problema nenhum. E eu recomendo para todo, eu não sei nem quem é o dono dessa empresa. E eu recomendo para todo mundo essa empresa que você, uma menina que não entendia do assunto, quando eu expliquei, correu atrás a ponto de me trazer uma outra opção. A opção que eu tinha era maravilhosa, você me trouxe uma outra opção. Uhum. Né? Então, é isso assim que eu falo para as pessoas. Tem responsabilidade que é intransferível. Eu presto uma assessoria do fundo do meu coração, assim, falando com toda certeza. Eu acho que o meu trabalho de intercâmbio esportivo é o melhor trabalho de intercâmbio esportivo. Porque eu conheço e tenho hoje atletas que vieram de outras empresas, né? E eu dou um suporte na parte de negociar a bolsa, na parte esportiva, na parte de documentação com a faculdade no processo de admission, no treinamento da entrevista do visto, monitora a viagem desse atleta para ele vir para os Estados Unidos. Quase sempre estou falando com os atletas para saber como é que tá. Ajudo o atleta a procurar emprego no campus da faculdade. Vou treinando para essas habilidades de vida que a gente sempre fala. Mas, gente, não dá para fazer tudo. Eu não consigo viver a vida de vocês. Né? E aí é o que você fala, o dia tem 24 horas. E aí, no meio de tudo isso, eu tenho que ser empresário, eu tenho que ser dono de casa, eu tenho que ser esposa, eu tenho que cuidar de atleta, eu tenho que ser filho, eu tenho que ser tia, eu tenho que ser patroa, e não dá. Então, quem liga, eu quero falar com ela. Marca um horário na agenda. É a mesma coisa com a Letícia, né? Assim, para quem não sabe, de novo, eu quero te agradecer por você estar me doando o seu tempo, mas a gente marcou e desmarcou essa Ó, live. tempo tá tentando falar comigo também. Mari, hoje não dá porque eu tenho que viajar, porque eu tenho que recrutar atleta. Mari, hoje eu tô no meio do nada, não tem internet porque eu tenho que falar com uma atleta, né? E essa é a vida, gente. A gente não tá aqui sendo as patricinhas de Beverly Hills, não. Quero muito que esse momento chegue pra gente. Beleza. Mas até lá a gente está descansando, carregando pedra. Lê, para não tomar mais o seu tempo, porque senão eu fico falando contigo aqui a noite inteira, eu queria que você deixasse, assim, dentro da sua experiência, do seu conhecimento, né, da sua metodologia de trabalho, que eu gosto muito, assim, desse approach que você tem para trabalhar, que você coloca realmente o ser humano à frente. Né? Uhum. Você também se esforça para ajudar todo mundo, mas é o que eu falei, não dá para fazer tudo para a pessoa. A pessoa tem que se ligar e querer fazer também. Deixa uma mensagem para a galera. Pode vender seu peixe também. Eu sei que você está recrutando atleta, então tem vários atletas aqui, tem treinadores também. Então, aproveita esse espaço aí para você falar que atleta ideal que você está buscando no mercado. Tá, acho que o primeiro de tudo é só trazer mais um ponto que realmente a gente tem uma relação, eu e você, Mari,
Porque eu realmente valorizei muito o fator de você mandava mensagem para mim até depois de tudo. Já tava aqui, já tava feita. E aí, Lê, tá tudo bem? Como que tá as coisas? Olha, vi que você tá jogando aí tudo ainda. Então, acho que tem muito isso. E eu conheço realmente muitos atletas que veio com outras pessoas, né? Com outras empresas e o pessoal não dava a mínima, nunca deu a mínima. Malemar ajudou com as documentação. E piorou ainda depois que chegou nos Estados Unidos. Então, realmente, sempre dei muito valor a isso e falo isso pra todo mundo. Olha, fala com a Mari lá, eu sei que ela tá com tempo limitado, mas tenta arrumar um jeitinho de falar com ela, porque ela vai trazer, realmente, dar um trabalho de excelência para você, né? Em relação a mim, acho que um dos pontos válidos que eu gosto muito de falar no meu recrutamento com as atletas é que eu desenvolvo essa relação com as atletas de respeito. Acho que isso vai carregar sempre comigo, porque se eu tô trazendo o meu melhor todo dia, eu vou demonstrar isso todos os dias. Eu vou vir aqui, olha, gente, hoje é o meu melhor dia. Posso estar de TPM, pode estar doendo tudo. Olha, gente, o meu melhor dia hoje é esse tanto aqui. É 9, não vai ser 10, mas eu vou dar os 9, tá? Amanhã eu vou estar 10 de novo, eu trago os 10 de novo, tá bom? Beleza. Só que eu tô esperando o mesmo do outro lado. Esse comprometimento dos dois lados tá entregando ali. E vai ser o outro lado, às vezes, a atleta não tá no 10, tá no 9, ela vai trazer o 9, tá bom? Traz o 9, a gente vai trabalhar com o 9. Ah, tô no 5 hoje, pelo amor, minha casa tá caindo. Traz o 5. Amanhã nós traz de novo o 10. Então, acho que esse respeito e essa relação com o outro ali é muito válida, porque se eu tô pedindo pro atleta, olha, hoje a gente vai correr 2 miles, a gente vai correr aqui, vai fazer físico, e é o que é. Eu sei que você não gosta, eu já fui atleta também, não gostava, mas tinha que fazer, não tinha? Então, eu desenvolver isso e o atleta entender, nossa, ela tá falando isso por respeito, porque ela quer o melhor de mim, e porque eu preciso trazer o meu melhor também, eu vou dar o meu melhor aqui. Então, minha relação com o atleta é muito válida nesse lado, assim, eu acho que eu gosto bastante de desenvolver isso. Tenho, tenho que ainda desenvolver mais essa relação próxima com o atleta, de e aí, como que tá a situação, como tá isso, como tá aquilo. Mas acho que vai muito também do meu lado, né? Eu sou baixa, então eu tento trazer essa distância, assim, não, eu sou técnica, eu não sou sua melhor amiga, então talvez então ainda desenvolver esse lado meu de ter esse lado assim, ela vai me respeitar como técnica, porque eu não sou a melhor amiga, mas ao mesmo tempo, né, tá próxima ali. Eu realmente me preocupo muito com as atletas e eu demonstro isso com o meu tempo. Realmente, assim, realmente, eu vou dar o meu melhor ali. Ah, precisou de mim, tá bom, vou fazer o que eu precisar fazer para você. Mas desenvolver mais essa comunicação ali com o atleta de estar pronto, né, de conversar. Ah, e aí, como foi seu dia? Qualquer coisa assim mais básica para desenvolver esse relacionamento mais próximo. Mas buscando atleta, primeiro de tudo, a gente está buscando atletas que têm um bom controle de bola. Não adianta nada vir a bola tá pingando e a bola continuar pingando, não dá. Entendeu? O futebol é desenvolvido, rola em volta de domínio e passe. Se você não tem esses dois, é bem complicado. E eu carrego uma coisa que meu pai sempre falou, que era, você tem 10 passes, se você não acertar os 10, tá errado. Você tem que tentar acertar os 10, né? Eu sempre fui muito perfeccionista, mas meu pai sempre trouxe esse lado para mim. E realmente, o futebol desenvolve através do passe. Você não vai ficar driblando o tempo todo. Então, se você tem um passe bom, tá bom, vamos conversar ali um pouquinho. Tá, o que mais? Intensidade de jogo. Para mim, é muito importante intensidade de jogo. Independente do outro time não tá te pressionando, você tá ganhando de 3-0, o seu domínio e o seu passe vai ser mais rápido do que em 10 segundos. Você não vai dominar, pensar na vida, pensar no que você vai comer amanhã e depois dar o passo. Você vai fazer as coisas rápido, porque você tá querendo fazer o jogo ali. Você tá colocando a intensidade do jogo, né? Ditando o jogo. Então, pra mim, isso é bem importante também. E questão de ser comprometido. Ser bom aluno também, né? Porque realmente eu fui uma ótima aluna, vim pra cá para os Estados Unidos sem inglês nenhum, e terminei com 3.9, Outstanding Student, e depois fiz meu mestrado com 4.0. Então, é possível. E era jogadora e era ótima jogadora também. Então, é possível fazer. Então, não pode ter muita desculpa de ser um bom aluno, né? Você tem que ser um bom aluno também. Tem um atleta meu aqui que escreveu, já dizia o careca, Mari, tudo começa no domínio. Eu sou muito dessa tecla também, né? Quando a gente fala pro inglês, receiving and deliver a pass. Se você sabe receber e passar uma bola dignamente,
meio caminho andado. Mas, Aham. para além disso, né, esses tempos atrás eu fiz um Reels aqui explicando como a pessoa fazer um vídeo para chamar a atenção de um treinador. Né? Então, assim, é um centroavante. E eu fiz por conta disso. Eu recebi um vídeo uma vez de um menino falando que era centroavante, que ele fazia gol pra caramba. Aí eu fui assistir o vídeo do menino. Eu tava rezando pra ele fazer gol no vídeo dele, porque a bola ia pra trás, ia na trave, ia pra fora, entendeu? Chutava tudo errado. Falei, gente, mas você tá vendo o goleiro sair aqui, você tem que bater lá no contrapé. Eu fico xingando quando eu tô assistindo o vídeo, sabe? E aí eu falei, gente, você tem que ser eficiente na sua posição. Então eu fui uma centroavante. O meu vídeo, os primeiros 30 segundos do vídeo ali para chamar a atenção da treinadora, do treinador, eu tinha gol meu de todo jeito, perna direita, perna esquerda, de cabeça, fora da área. Tem gente que manda vídeo só fazendo gol de pênalti. Não que seja um demérito, mas você fala, mas só no pênalti? Que não foi nem você que sofreu, né? Tipo. E aí, em camisa 8 que foi exatamente o que você falou. Não tem essa disposição física, essa capacidade pulmonar para mostrar que é um camisa 8 que segura um abacaxi e pisa lá na área, né? Então tem que saber fazer um vídeo para chamar a atenção de um treinador. Tem atleta que fala que sabe dar passe, aí você vai analisar o jogo todo, só dá passe para trás. Ou seja, é um atleta que tem medo de jogar, tem medo de arriscar um passe, que não sabe quebrar uma linha, que não coloca um parceiro de time na situação de fazer um gol. Então, gente, não tem tonto aqui analisando o vídeo, né? Aí manda vídeo fazendo embaixadinha em freestyle. Eu já vou o quê? Lá pro lado da psicologia já falo, não sabe jogar em equipe. Porque o vídeo dele é ele, entendeu? É ele sozinho, se achando com a bola, fazendo embaixadinha. Pelo amor de Deus, gente, a gente é brasileiro. Você vai no circo, tem chimpanzé fazendo embaixadinha com laranja, entendeu? Tipo, é diferente, cara. Tem que saber contar uma história de novo, habilidade de vida. Ser atleta de futebol não é só propriamente saber chutar uma bola, né? Existem outras gamas por trás aí, né, que é muito importante. Lê, eu acho que é isso. Obrigada pelo bate-papo. Bom, Sabe que se precisar de mim, eu tô sempre à disposição. Eu já vou te chamar aqui, que apareceu uma outra coisa da minha cabeça enquanto a gente estava falando, que dá pra gente conversar já já. tá. Obrigada a todo mundo que assistiu a live também. Obrigada. Depois eu vou assistir novamente para fazer uns cortes, né? Porque tem isso, tem que dar triturado para as pessoas assistirem, porque senão não perde o fio da meada aqui. Boa sorte na temporada para vocês. Eu, obviamente, aparecendo alguma atleta aqui que seja no nível que você quer. Com certeza eu te aviso. Mascare, esse é craque de bola, Letícia. Esse é centroavante de verdade, É, tá? Esse é brabo. Saudade de você também, meu jogador. Tá voando. Eu até, ó, eu vou tirar você do meu Instagram, porque eu vejo seus vídeos treinando, eu fico cansada. Meu Deus do céu, menino que treina, gente. Mas, Lê, um beijo, muito sucesso para você, para seus treinadores. Quando quiser vir a Dallas, por favor, venha. Fica aqui na minha casa, vamos trabalhar, buscar uns atletas juntos também. Dá um beijo na sua família aí, fica com Deus. tá bom, obrigada. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Obrigada a todo mundo que assistiu.